Olá, meus amigos, que bom. Louvado seja o nosso Deus por estarmos conectados nesse momento com a palavra de Deus e conectado com você. Estamos dando início a uma série de estudos sobre casamento, o que pode, o que não pode. Casamento cristão, né? Que é uma diferença no casamento cristão para o casamento não cristão. Mas entendemos que muitas vezes muitos cristãos vivem um casamento não cristão. E muitos não cristãos vivem um casamento cristão. Não é meio complicado? Por isso nós vamos estar tirando aí muitas dúvidas, né? Vamos ter aí vários temas dessa série. E eu quero que você se inscreva, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Muita gente que tem assistido nossos vídeos, né, não tem se inscrito no canal. E você se inscrevendo, você está ajudando que esse trabalho cresça e que outras pessoas conheçam essa verdade. Tá bom? Se inscreva aí, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para quando eu colocar o próximo vídeo você já ser notificado e assistir. E quero pedir para você que está assistindo, não perca um tema dessa série. Ela vai fazer uma diferença muito grande para você, tá? Vai ajudar você imensamente no seu casamento. Você vai descobrir algo aí fantástico, algo maravilhoso. E Deus vai estar abençoando você, o seu casamento de maneira poderosa, que você vai ficar espantado de ver as bênçãos de Deus no seu relacionamento. Amém? Topa fazer parte? Quer uma vida nova? Quer uma vida diferente no seu casamento? Não perca nenhum tema dessa série. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Então vamos ao nosso primeiro estudo. Quero fazer uma oração com você, com o casal. É bom que o casal esteja assistindo, tá? Chame a sua esposa, ou você que seu esposo ainda está deitado, ou já está deitado, o que ele está fazendo, chame ele, para que você possa assistir junto com seu esposo ou com a sua esposa. O casal tem que estar junto, tá bom? Para assistir essa série que nós vamos estar começando a partir de hoje. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos. Te agradecemos, Pai querido, porque o Senhor está no nosso meio. E o Senhor separou para nós, deixou para nós lá no princípio uma bênção maravilhosa que é o casamento. E muitos casamentos não estão de acordo com a tua vontade, muitos estão se separando, estão vivendo uma vida de dor e sofrimento no seu casamento. Outras pessoas preferem até separar do que continuar vivendo assim. Mas nessa série nós temos certeza que o Senhor vai falar ao nosso coração e o Senhor vai nos ajudar e transformar o nosso casamento, que muitas vezes pode estar de maneira vivendo terrível, abominável, numa maneira santa, onde os teus anjos possam fazer parte desse momento. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. O tema de hoje, tá? Nós vamos estar falando sobre agora sim. O tema de hoje nós vamos estar falando primeiro sobre casamento. Depois nós vamos estar falando aí sobre sexo. Nós vamos estar falando assim, olha, parabéns, você hoje agiu como se fosse pela primeira vez. Coisas maravilhosas vão estar acontecendo no seu casamento. A partir dessa série eu tenho certeza que você vai ter uma vida 100% diferente se você seguir os padrões divinos que Deus tem para mim e para você. Você vai ver que a melhor escolha, a melhor coisa que você vai fazer no seu casamento, tá? Para que ele se torne uma grande bênção, vai ser seguir os padrões divinos. Deus não erra naquilo que ele faz, naquilo que ele organiza para uma boa vida no casamento. Olha o que diz para nós aqui. Esse verso aqui vai mexer com a sua cabeça já. Mulher virtuosa, quem o achará? Seu valor excede aos de rubis. Provérbios 31, verso 10. Mulher virtuosa, quem achará? Eita, esse verso aqui eu vou te falar. Muita gente está procurando. Mulher virtuosa, não existe, quem vai achar? Pois eu digo para você que você vai se surpreender nessa nossa série sobre casamento com esse verso. E olha esse outro que diz aqui em Provérbios 18, verso 22. Olha o que ele diz. Quem encontra uma esposa descobre algo excelente. Olha, preste atenção nessa palavra. Descobre algo excelente. Recebeu uma bênção especial do Senhor.
Olha só que maravilha. Quem encontra uma esposa, olha, preste bem atenção. Quem encontra uma esposa, tá, descobre algo excelente. Recebeu uma bênção especial do Senhor. Uma esposa é uma bênção especial do Senhor. Você pode dizer, mas a minha esposa não é bem assim. Você não, meu querido, você não está nem para sonhar o que você vai descobrir nessa série. E quando você olhar para sua esposa, você vai dizer, realmente, a mensagem de Deus está certa. Olha, você não sabe o que você vai descobrir. Vamos para frente. Hoje vamos falar sobre o casamento, depois nos outros vídeos vamos falar sobre outros assuntos mais profundos, tá? O casamento, quero pegar aqui para você, não esqueça desses dois versos, nós vamos estar tratando ele nos nossos outros vídeos, tá? Não esqueça desses dois versos. Agora, o casamento é algo fascinante. E Jesus deixou claro sobre o casamento. Olha o que ele diz para nós no livro de Mateus 19, verso 3 a 5. Diz assim, alguns fariseus ali tentaram colocar Jesus na parede, né? Para que Jesus desse ali e resolvesse uma situação que não era bem uma situação que eles queriam que resolvesse. Eles queriam contradizer a Jesus, mudar e ver que ponto, que rumo Jesus ia tomar para eles poderem festejar nos seus enganos. Olha o que aconteceu aqui sobre o casamento. Então chegaram aos pés dele, os fariseus, aos pés de Jesus, tá? Tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que aquele quem fez desde o princípio, macho e fêmeas o fez? E disse-lhe, portanto, deixará o homem o pai, a mãe, e uniciar a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Tentando-lhe Jesus, não é lícito ao homem separar da sua mulher por qualquer motivo? Não se esqueça disso, qualquer motivo. Você vai entender o que era que eles estavam querendo falar com Jesus. Tá bom? Aí Jesus dá essa resposta para ele, mas Jesus vai mais avante. Vamos continuar lendo os versos. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Os dois são uma só carne. O que Deus juntou, o homem não pode separar. Tá? Mas vamos para frente. Aí eles vão perguntar aqui para Jesus, olha. Disseram eles, então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar a sua mulher, né? Ou dar carta de divórcio e repudiar, se separar? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Por causa da dureza do coração, Moisés permitiu que o homem repudiasse a sua esposa, desse carta de divórcio para sua esposa, mas não se esqueça, olha o que ele diz, por qualquer motivo o homem dava a carta de divórcio para sua esposa. E você vai entender os motivos aí nos nossos próximos temas. Você não pode perder, tá bom? Muita gente tem pego essa mensagem, mudado ela, mas não sabe o significado dela no profundo. Nós vamos entender aqui em nome de Jesus. Vamos para frente. Eu, porém, vos digo, porém, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, tá? Ou relações sexuais ilícitas, e casar-se com outra comete adultério. E o que casar-se com a repudiada também comete adultério. Jesus já deixa claro aqui, olha, se ele se separar da mulher dele, não sendo por motivo de relações sexuais ilícitas, e casar-se com outra comete adultério, da mesma forma com ele, tá? Se ela separar do marido, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, também está em adultério. O que casar com a outra, o que casar com o outro, também está em adultério. Não se esqueça. Vamos para frente. Olha o que ele diz mais para a gente. Ele, porém, lhe disse, nem todos estão aptos a receber esta palavra, mas somente aqueles a quem é concedido. Olha o que ele mais diz para nós. Disse-lhes,
os seus discípulos, se é assim a condição do homem para com relativamente para com a mulher, não convém casar. Eles entenderam? Jesus fala assim para eles, olha, nem todos estão aptos a receber esse conceito, mas somente aqueles a quem é dado. Então os discípulos olharam assim e disseram, se relativamente é esse, assim que tem que ser o casamento, é melhor que o homem não case. Você está entendendo? Mas vamos explicar melhor, vamos para frente. Vamos pegar aqui o outro verso para a gente finalizar aqui essa parte de hoje. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que assim castraram a si mesmo, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba. Olha que Jesus diz para eles, olha, há eunucos que nasceram, já eunucos, nasceram do ventre. Há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que a si mesmos se castraram. Não é que eles se castraram, é que eles tomaram a decisão de não se relacionar com mulheres. Mas por que isso? Eu estou falando aqui do cristão, tá bom? Por que isso? Que eles tomaram essa decisão. Aí o verso vai dizer para nós, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba. Ou quem pode admitir, que admita esse conceito de Deus. Tá? Agora vamos entender na prática o que Jesus está falando para nós. Jesus diz assim, olha, não é lícito o homem se separar da sua esposa por qualquer motivo. Que motivos eram esses? No tempo lá do povo de Israel, nós vamos entender muito mais no nosso outro tema, tá? No tempo do povo de Israel, o homem tinha práticas terríveis e abomináveis aos olhos de Deus. Eles queriam ter relações com as suas esposas no período dela de menstruação. E esse era uma prática que eles tinham, uma prática de abominação. Deus chama Moisés e prepara uma lei para que o homem, para que a mulher, quando estivesse no seu período de purificação, ela ficasse afastada do povo, ficasse num local separado, ali era separada uma casa, uma cabana, e ela ficava ali até parar o seu período, porque os homens eles tinham essa prática de, mesmo num período difícil da mulher, onde a mulher sentia muitas dores, né? Um período difícil, um período de purificação do seu corpo, os homens queriam também nesse momento se servir das suas esposas. E Deus viu que essa prática não era correta, é uma coisa muito terrível, é um momento que a mulher está com dores, a mulher não passa bem, é um negócio terrível às olhos de Deus. Então Deus pede para que a mulher fosse separada ali, e eles diziam, já vou chegar num ponto mais sério com você agora, tá? Eles diziam, como não dá para fazer pela frente, então vamos fazer pelo outro lado. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Essas eram as práticas. Então ela saindo do arraial, se afastando do arraial, ela estava livre tanto de um lado quanto de outro lado. Tá? Esse era um dos motivos. Outro dos motivos estava na prática da alimentação, tá? Algo que ele impunha que ela não aceitava. E assim tinha outros motivos, mas um dos motivos mais agravantes era um desses que eu acabei de colocar para você. Esse era o motivo que eles não aceitavam. Então ele chega por qualquer motivo, aí Jesus vai dar a resposta para eles, tá? E Jesus deixa bem claro para eles qual é a prática correta que Deus nos pede, tá? Você vê que Deus separou no princípio homem e mulher, marido e esposa, e Deus disse, não se separem. O que Deus uniu, o homem não pode separar. O homem está dizendo no conjunto geral, os dois, né, homem e mulher, não podem separar. Aí você pode se perguntar assim, então quer dizer que eu vou ter que viver com meu marido que bebe para sempre, que me maltrata para sempre. Esse contexto está falando no contexto cristão, tá? Das pessoas que servem a Deus, das pessoas que buscam realmente viver uma vida consagrada a Deus. Você pode ver que quando a pessoa entrega a vida a Jesus, que ela é batizada, a Bíblia mostra bem claro para a gente que a pessoa morreu para o mundo
e agora é uma nova pessoa em Cristo Jesus. A sua vida passada já está fora, não existe mais nela. Tá? Eis que tudo se fez novo. Então não é uma pessoa que vive nas práticas mundanas. Eu estou falando aqui para o cristão. Então o cristão não deve se separar. Mas irmão, em meio ao mundo cristão, tem muita gente que maltrata suas esposas. Eu te pergunto, ele é realmente um cristão? Se ele maltrata a sua esposa, ele é realmente um cristão? Pense nisso. Tá? Se ele usa de práticas abomináveis, ele pode se dizer realmente um cristão? Ele pode assumir esse nome de um cristão? Pense nisso, tá bom? Nós vamos falar esses assuntos mais na frente. Que práticas piores são essas que vamos estar comentando nos outros temas? Você não pode perder. Então nós estamos falando do cristão. O cristão, ele tem que cuidar da sua esposa. Aí chega Paulo e diz assim, a ponto de o marido se entregar pela esposa e morrer por ela. Ainda diz assim, olha para Cristo, assim como Cristo morreu pela sua igreja, deu a vida pela sua igreja, o marido cristão deve, se for necessário, tá? Se for necessário, ele deve dar a vida dele, a vida mesmo, está falando de vida, pela sua esposa. Tá? Olha a diferença do que Deus diz. Esse é o casamento cristão. Mas se eu sou casado com uma pessoa que não é cristã, não se separe. Não se separe. Ore por ele. Tá? A mulher santa, a mulher que vive em consagração a Deus, através das suas orações, Deus pode salvar ele. Tá? Ele pode ser salvo por ela, ou vice-versa. Tá? Não se separe da sua esposa, não se separe do seu esposo. Não é esse desejo que Deus quer para você. Deus colocou ela no seu caminho para que você, através das suas atitudes, através da sua vida cristã, da sua demonstração, da sua vida, das suas práticas, você possa levar ela para Deus. Ele está na sua vida, tá? Falando aqui com as mulheres, para que através da sua vida cristã, das suas atitudes cristãs, tá? Do seu comportamento cristão, ele vai olhar para você e vai ter desejo de ser cristão também pelas suas práticas que você vive. Não se esqueça disso. Não se separe. Persevere, permaneça. Não, se agora se estiver sofrendo aí abusos como prática de maltratos físicos, né, e psicológicos, você tem que procurar os caminhos certos, não fazer assim pela loucura, pelo momento ali, tá? Procure os caminhos certos. Primeiro sente com ele, converse com ele, tá? Busque as maneiras corretas. E se você chegar ao ponto de se separar, não case. Porque se você casar, você vai estar vivendo em adultério. E o que casar com você também vai estar vivendo em adultério. Casamento, tá? É algo que Deus une e que jamais pode ser separado. Não pode haver separação. Tá bom? Assim como o Pai, o Filho e Jesus estão unidos, um só Deus, o casal tem que estar unido, um só casal. Os dois têm que formar um casal para sempre. Tá? Não pode haver separação. Essa é a vontade de Deus. Mas nós vamos entender melhor porque que muitos casais estão se separando e nós vamos ver as práticas que esses casais estão cometendo, que no lugar dos anjos de Deus vir e estar ao redor do casal no seu momento de cama, os anjos do demônio é que fazem essa festa. Você sabia disso? Deus tem os seus anjos guardando aqueles que vivem numa prática saudável que Deus pede. Satanás tem os seus anjos também ao redor da cama, do leito, daqueles que estão fazendo práticas abomináveis aos olhos de Deus. E você acha o quê? Que esse casal que está em prática abominável vai durar muito tempo? De maneira nenhuma. Aí você consegue entender por que um casal está hoje com uma, aí depois já se separa, já está com outra.
aí depois ele já se separa, já arranja outra. No momento que consegue, ele diz, eu estou bem, essa é a pessoa que eu queria. Só que no dado momento, as coisas vão, os tempos vão passando, agora já não é mais a pessoa que ele queria, já não é mais a pessoa que ela queria, aí já tem que arranjar outra, porque já não satisfaz mais o desejo do corpo. Você vai entender que práticas são essas, não perca o nosso próximo tema. Vamos caminhar para o final do tema de hoje. Tá? Ele diz para nós, eunucos de nascença. Há homens que nasceram eunucos, não têm relacionamento com mulheres, porque os discípulos falaram, olha, se relativamente a esse o desejo de Deus para com a sua mulher, com o casal, é melhor não casar. Por que é melhor não casar? Porque tem coisas no casamento que talvez o homem não suporte devido ao seu a sua maneira de viver, a maneira que ele foi criado, tá? Olha, pense nisso, você tem que entregar a sua vida pela sua esposa, você é capaz de fazer isso? Ou muitas vezes a gente pode até ouvir, não no meio cristão, que o outro é capaz de tirar a vida, mas para permanecer vivo, e o que Jesus pede ao contrário, é perder a vida dele para salvar a vida dela, ou ela vice-versa, um para salvar o outro. Isso quer dizer morrer para o eu e viver em prol da pessoa. O problema de muitos casamentos também é porque muitas pessoas se casam para ser felizes. Eu me caso para ser feliz, para que a pessoa me faça feliz. E quando a pessoa não faz as práticas que eu quero, aquilo que eu gosto, então eu já não sou feliz. E o casamento não é isso. O casamento é eu casar com uma pessoa para mim fazer essa pessoa feliz. Isso é um dos passos do casamento que você vai entender melhor mais na frente. Então Jesus vai explicar aqui que há outros que se fizeram eunucos, outros que preferiram se abster de mulheres como o apóstolo Paulo. Por que isso? E você vai ver que Paulo vai dar aí várias explicações sobre o casamento. Por que isso? Ele diz por causa do reino dos céus. É melhor você permanecer sem esposa, sozinho, do que se juntar com alguém e maltratar, você vai perder o reino dos céus. Porque a outra pessoa, a sua esposa ou o seu esposo, tá? Ela pertence a Deus, ela é santuário de Deus, ela é morada de Deus. E se você destrói o santuário de Deus, que é a pessoa, Deus os destruirá. Como se destrói um santuário de Deus, que é uma pessoa? Com maltratos, com palavras, tá? Com práticas abomináveis. E isso não convém a santos, como Deus nos chama de santos. Então eles entenderam, por causa do reino de Deus, para mim não perder o reino de Deus, eu prefiro então não ir avante. Agora você vai entender melhor o que é o casamento. Olha o que é casamento. Vou mostrar para vocês aqui algumas imagens, tá? Do que é casamento. Aqui é um momento maravilhoso, né? Quando ele faz uma surpresa e pede ela em casamento. As pessoas estão ali, um local bonito, às vezes uma praia, um local onde tem muitas pessoas, faz aí uma declaração em público do que é casamento. Para se casar, precisa se conhecer. Existem duas maneiras de se conhecer na Bíblia. O conhecimento que conversamos e se conhecemos, e outro conhecimento é o conhecimento sexual. Não é do conhecimento sexual que eu estou falando, porque o desejo de Deus é que se casem puros, virgem. Aqui é um momento especial, há uma declaração, só que no dado momento ele vai entender que ela não é realmente a pessoa que ele queria que ela fosse, ou ela vai entender que ele não é a pessoa que ela queria que fosse. Esse é o entendimento dela ou dele. Mas eu quero dizer para você que os dois estão errados, porque ela é justamente a pessoa que Deus separou para ele, e ele é justamente a pessoa que Deus separou para ela. Como você sabe disso, irmão? Porque o problema não está nele, não está nela, no casamento. O problema está nos costumes que ele tem, que não aceita o dela, e o que ela tem, que não aceita o dele. Agora, se ela vai para a Bíblia e busca fazer a vontade de Deus do que Deus pede, as coisas mudam. Se ele vai para a palavra de Deus e busca fazer aquilo que Deus pede, aí as coisas mudam. Você está entendendo? Aí está a diferença. A festa é linda, a festa é grande, muitas pessoas estão ali.
Só que se casam e depois, porque não procura viver de conformidade com a vontade de Deus, acabam se separando por não entender. Casamento é depois de anos e anos de casado, ainda está pedindo ela em casamento. Por que ainda pede em casamento? Você que está nos assistindo, você casaria com a pessoa que você está mais uma vez? Eu digo para você que eu casaria com a minha. E vivo casando todos os dias, né? Isso é casamento, tá? Isso é casamento. Isso é casamento. Casamento é morrer para mim e viver para a pessoa, é perder os meus desejos e viver o desejo da outra pessoa, é fazer a vontade da outra pessoa e vice-versa. Agora pense, ele vai fazer as vontades dela, vai deixar de viver para ele e vai viver para ela vai deixar de viver para ela e vai viver para ele. Ah, você está entendendo como as coisas mudam? Ele só vai fazer o que ela aceita, o que ela permite dentro da palavra de Deus. Ele vai amar, ele vai ficar fascinado. Ela só vai fazer o que Deus permite. Você vai entender o que eu estou falando no outro tempo, você não pode perder. Casamento é cuidar um do outro, tá? É cuidar um do outro, não é no momento que ela adoece se separar. Ela adoeceu, já não serve mais, não dá para fazer aquilo, então não quero mais, eu quero arranjar outra. Isso não é casamento. Isso é abuso, é se servir, é ter uma pessoa para as práticas, é ter uma pessoa apenas para servir, para saciar os seus desejos. E casamento é eu ser a pessoa que vai ajudar, que vai saciar os desejos das outras pessoas. Mas aquilo que ela quer, aquilo que ela permite, aquilo que está dentro do padrão divino, isso é casamento. No nosso próximo tema, nós vamos estar estudando isso aqui, ó, sexo e adoração. Não perca o nosso próximo tema. Espero que o primeiro tema tenha ajudado você. Não se separe, permaneça fiel aos princípios divinos e ao seu casamento. Deus tem bênçãos para você no decorrer dessa história. Nós vamos entender esse assunto, sexo e adoração. Como realmente tem que ser, como realmente é, quais são as práticas permitidas por Deus. Você vai entender. Amém? Espero que esse primeiro tema ajude você a viver uma vida consagrada a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus ajude você no seu casamento. Esse é meu pedido e minha oração, em nome de Jesus. Amém.